Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Plano de Jogo. Vamos aos destaques desta quarta-feira. O confronto entre Ipiranga e Inter esta noite é decisivo pelo Gauchão. Quem vencer fica no grupo dos classificados para a próxima fase. E a partida em Erechim vale também uma taça, o título da Recopa Gaúcha. Criada na temporada de 2014, a Recopa Gaúcha vai ser disputada pela quarta vez esta noite no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Já foram campeões o Pelotas, o Lajadense e o próprio Inter. A Recopa reúne o campeão do Gauchão contra o vencedor da Supercopa Gaúcha. Como no ano passado o Inter ficou com os 2 títulos, o Ipiranga, que foi vice da Supercopa, será o desafiante deste ano. A vitória é essencial para as duas equipes. O time da casa é o vice-lanterna e estaria rebaixado hoje. O Inter está em 7º e pode complicar a sua classificação em caso de derrota. O treinador colorado não anunciou quem sai jogando. O volante Charles e o zagueiro Paulão devem retornar ao time. A novidade pode ser a entrada do zagueiro argentino Victor Cuesta, que já tem condições legais de jogo. Ipiranga e Inter se enfrentam a partir das 7h30 da noite. E o líder Novo Hamburgo recebe o Grêmio esta noite no Vale dos Sinos. Novo Hamburgo e Grêmio entram em campo hoje à noite pela 9ª rodada do Gauchão. O jogo é no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, e o tricolor busca se aproximar da liderança. O Grêmio não vence há 3 partidas e está na 3ª colocação com 13 pontos. Já o Anilado vem de 2 derrotas, mas se mantém na liderança com 18 pontos e não perde a posição nesta rodada. O clube já está classificado para as quartas de final com 3 rodadas de antecedência. O destaque do Novo Hamburgo é João Paulo, goleador do campeonato com 5 gols. Do lado do tricolor, Luan é a esperança de gols jogando no comando do ataque. Sem Lucas Barrios lesionado, o Renato terá que mexer novamente no ataque. O favorito para ocupar a vaga do centroavante é Lincoln. A partida está marcada para as 9h45 da noite. Então vamos conferir os jogos da 9ª rodada do Gauchão, que tem 4 partidas nesta noite. A 9ª rodada começa nesta quarta-feira com 4 jogos. Cruzeiro e Juventude, 7h30 em Gravataí. Ipiranga e Internacional jogam também às 7h30 em Erechim. Já às 8h30 da noite em Veranópolis, tem Veranópolis e Passo Fundo. 9h45 da noite, o Novo Hamburgo recebe no Vale o time do Grêmio. Fechando a rodada na quinta-feira, mais 2 jogos. 8h30 da noite, Brasil de Pelotas e Caxias no Bento Freitas. E aqui em Rio Grande, no Alto da Puzo, tem São Paulo e São José, também 8h30 da noite. Um dia diferente e inesquecível para cerca de 70 crianças e adolescentes atendidos pela Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC. Na tarde desta terça-feira, eles visitaram o estádio Beira-Rio e conversaram com os jogadores. Um encontro importante para quem muitas vezes não tem família e precisa, entre outras coisas importantes, de afeto e atenção. A parte melhor que eu achei foi quando a gente entramos nos vestiários lá por dentro, que é uma parte que eu não tinha conhecido ainda, que eu já vim aqui um monte de vezes. O que eu mais gostei que ver foi os jogadores. Conhecer o estádio por dentro, o vestiário, né, que eu nunca tinha conhecido por dentro ali, ver ali as camisetas ali dos jogadores estendidas nos cabides, olhar aqui o campo de perto, que eu nunca tinha vindo. E tá sendo um grande sonho, né? Na verdade, eu acabei me divertindo bastante. Eu acho que momentos assim, nós jogadores teríamos que fazer mais vezes. Eu acho que foi a segunda ou terceira vez que eu fiz isso. E pelo tempo de carreira que nós temos, por tudo que a gente representa,
meia hora aqui com eles, né, você vê que você acaba ficando feliz e passa alegria para eles também. Bastante emocionante, porque são crianças que precisam de ajuda, né? Acho que quando a gente fala de ajuda, não só é ajuda com o que comer, como financeiro, mas sim de um afeto, de um carinho. Canoas recebe o Cruzeiro em casa e tenta empatar série pelas quartas de final da Superliga de Vôlei Masculino. No primeiro jogo em Belo Horizonte, os mineiros venceram por 3-0, parciais de 25-20, 25-17 e 25-17. O Sada Cruzeiro tem a melhor campanha da Superliga. Em 22 partidas na primeira fase, a equipe venceu 21, com apenas uma derrota. Como ficou com a última vaga para a segunda fase, o time gaúcho pegou pela frente o maior favorito ao título, atual tricampeão do mundo e tetra da Superliga. Caso vençam hoje, os visitantes fazem 2-0 na melhor de 5 e vão decidir em casa no próximo domingo a classificação. A partida está marcada para 7h30 da noite no ginásio do La Salle, em Canoas. O atleta Juliano Pistori, de Caxias do Sul, é campeão mundial de Muay Thai na categoria 71 quilos. Ele venceu por nocaute um atleta do Uzbequistão. Já Bruno de Souza, de Tramandaí, é vice-campeão mundial nos 63 quilos. As medalhas foram conquistadas no Mundial de Muay Thai, que terminou nesta terça-feira na Tailândia. Eles viajaram acompanhados do seu técnico, o mestre Adriano Tigre, presidente do Instituto Brasileiro de Artes Marciais Tailandesas. A delegação retorna ao Rio Grande do Sul no próximo dia 25, trazendo mais um título mundial para o estado. O Campeonato Mundial de Muay Thai é organizado pelo Ministério dos Esportes da Tailândia, pela Federação Internacional de Muay Thai e também pela Associação Instituto de Artes Marciais Tailandesas. A ultramaratona de mountain bike que acontece na África do Sul tem pela primeira vez na história um brasileiro na liderança. Um rápido intervalo e nós já voltamos. Não sai daí. No plano de jogo, recebemos Milena Klein, triatleta e que convive com o diabetes. Um exemplo de superação. Tudo bom? Bem-vinda ao plano de jogo. Bom, Milena, você descobriu o diabetes com 12 anos, é isso? Como é que foi? Exatamente isso. Quando eu tinha 12 anos de idade, comecei a emagrecer demais e a minha mãe me levou ao médico, com suspeita já, e foi onde eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1, que é o diabetes onde o pâncreas para de produzir insulina e é preciso usar insulina todos os dias, fazer o HGT, controlar a alimentação. Então foi aos 12 anos de idade, bem no período da adolescência ali, um período um pouco complicado já. Sim. E desde então você faz tratamento? Isso, desde os 12 anos eu já aplico insulina, né? O médico já achou a idade boa para começar já a fazer, desde o começo eu já ter o meu próprio cuidado, não depender da minha mãe, né? Então desde o início eu sempre controlei, sempre fiz insulina. No início eu fugia, né? Eu não aceitava muito a doença. Então eu dizia que fazia e não fazia, porque eu não tinha muito entendimento do que era o diabetes e o que era o tratamento, né? Pela idade que eu descobria o diabetes. E o esporte, ele começou cedo também na sua vida? Eu sempre fui uma criança muito ativa, desde o tempo de creche. Então, desde pequena eu lutei judô na creche, eu joguei tênis, joguei futebol. E quando eu descobri diabetes, eu segui fazendo as minhas atividades e depois teve um tempo que eu parei.
e eu comecei a correr. Já isso com uns 16 anos, eu comecei a correr. A prática esportiva da corrida de rua estava iniciando em Porto Alegre com os circuitos e eu tomei gosto pela corrida e quando eu comecei a correr, o meu tratamento melhorou muito, os meus exames melhoraram, os médicos começaram a me elogiar, coisa que antes não tinha. Então eu achei no esporte um meio de cuidar do diabetes, né? Algo que eu não via como algo bom, né? E quando que você começou a fazer triatlo? O triatlon eu comecei fazem 7 anos. Eu ganhei um DVD de um amigo da prova do Ironman Brasil e eu não pedalava, não tinha bicicleta esportiva, não nadava. E aquele DVD foi uma sementinha que foi plantada. Eu lembro que toda semana eu assistia, daí comecei a assistir todos os dias. Então, o meu sonho foi fazer um Iron. E para mim fazer um Iron, eu tinha que controlar muito bem o meu diabetes. Então, isso me ajudou ainda mais com a questão da doença, né? Então, os médicos falam que o pilar de um tratamento com diabetes excelente é a alimentação, os medicamentos e o exercício, né? Então, foi exatamente isso que eu fiz. E comecei no triatlon devagarinho, fazendo cada dia um pouco mais, superando, né? Essa batalha de aprender como é que o meu corpo lidava com isso, né? E o Ironman, então, é a competição mais conhecida de triatlo? Isso, é a competição dos sonhos dos triatletas, né? É uma prova que exige muito preparo, porque são 3,8 quilômetros nadando, 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros correndo. Então, exige muito preparo físico, preparo mental, né? Então, 1 ano antes, 2 anos antes, a gente começa a preparação para uma prova dessa. E eu comecei um tratamento também com meus médicos, mais intensivo para a prova, né? De regular doses de insulina, de controlar melhor a alimentação, para conseguir adaptar para a minha realidade, né? Então, durante a prova do Iron, eu parei no meio da prova, eu tinha um staff lá onde eu media minha glicemia, conferi se estava tudo correto. Então, fiz a volta, segui nadando. Durante o percurso de pedal, eu não paro para medir o dedo, então eu diminuo a velocidade, vou para um cantinho. Então, eu aprendi a desenvolver uma metodologia de continuar pedalando e fazer o teste. Então, furava o dedo, abria a fita, fazia o HGT, fazia insulina, me alimentava de forma correta. E foi um desafio muito grande, né? Foi uma superação bem... foi um sonho que eu realizei e acabei ficando no Ironman de Floripa em 3º lugar na categoria. E me deu mais motivação para fazer mais uma prova. No próximo ano eu fiz daí o Ironman Fortaleza, que eu fiquei em 2º lugar na minha categoria, que é 18 e 24. E você tem outras competições daqui para frente? Agora eu vou correr a Maratona de Porto Alegre, em junho. E dia 3 de dezembro eu vou fazer o Ironman de Cartagena. Só que a prova que eu vou fazer, ela é metade, né? Que eles chamam de 70.3. Pela questão profissional também, né? Eu sempre falo que o Iron é um desafio, né? Sim. E é uma prova que exige muito. Então, para manter esse equilíbrio da minha vida, é uma coisa que eu amo muito, o triatlo. Então, eu vou continuar fazendo provas de meio Iron, conciliando com a minha rotina de família, amigos, trabalho, né? Sim. Milena, nosso tempo está acabando, mas qual mensagem que você deixa para as pessoas que também têm diabetes e em relação ao esporte, né? A mensagem que eu deixo, eu sempre falo, né? Dentro da gente tem um herói que precisa ser acordado, né? E as pessoas encontram muitas adversidades no seu dia. E as adversidades nos paralisam às vezes, né? E é exatamente isso que eu, através do meu exemplo de vida, eu falo. As adversidades podem se tornar oportunidades. Se hoje eu estou aqui é porque eu subvenci o diabetes e estou sendo um exemplo, né? Então, eu acredito que amanhã você que está assistindo a gente pode estar aqui no mesmo lugar, transformando a sua adversidade numa oportunidade. Tá certo. Então, parabéns pela trajetória e pela mensagem. Muito obrigada por participar aqui conosco. Boa tarde. Eu que agradeço. E nós ficamos por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau.